Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma edição do podcast que mais fala sobre o basquete brasileiro. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Mais uma vez, né, Guanais? Estamos aqui. Sempre semanalmente aqui acompanhados de vocês que estão lavando a louça nesse momento, na academia ou no trânsito, porque são as únicas 3 situações em que está autorizado ouvir podcast no Brasil, aparentemente. E olá. Lavando a casa também tem essa, né? Pode ser. Mas assim, se você estiver num churrasco nos ouvindo, fico muito feliz. Melhor ainda, né? Mas é isso, né? Deixa o seu like já compartilha com o pessoal que esse episódio aqui tá especial, como sempre, inclusive. Mas vamos lá, trazendo o nosso primeiro bloco dos sortidos para falar do basquete feminino. Para quem se lembra, né, na última edição a gente tinha ressaltado aí as premiações da LBF da última temporada. Até comentou, né, que tava faltando algumas coisas, né, Guanais? Tava faltando MVP quinteto ideal, somente isso, né, que tava faltando. E a LBF soltou posteriormente aí a nossa gravação. Então vamos lá, né? Vamos para essas premiações que faltavam aí da LBF. Ouviram nosso apelo. Ouviram nosso apelo. Vamos começar então lá com o quinteto ideal. A armadora da equipe escolhida foi a Tainá Paixão do Sampaio Basquete. A ala armadora com Cacá Martins do Campinas. A ala Vitória do César Araraquara. A ala pivô Isa Sangali do Campinas e a pivô Aline Moura do César Araraquara. Desses 5 nomes, assim, é lógico que os 5 fizeram ótimas exibições, um ótimo desempenho na LBF, mas acho que a principal reclamação aí do pessoal é que ficou faltando a Tainá do Sodier Mesquita, que é uma ala que foi a cestinha do campeonato mais uma vez, já venceu inclusive o prêmio de MVP de outras temporadas. Ficou faltando, ao meu ver, a presença dela, até porque ela é uma protagonista da equipe, né? E você tem outros nomes aí, né, dentro desse quinteto repetindo, né, a equipe. Lógico que o César Araraquara, é difícil falar Araraquara, rapaz. O César Araraquara, ele teve uma ótima campanha, uma ótima temporada. Fala isso pro Alex Garcia. Vira uma gaga-quaga aqui que não tá escrito. A Vitória e a Aline Moura fizeram uma boa temporada, né? Outros nomes também do time de Araraquara foi muito bem, mas também de ressaltar, né, esses outros nomes, como a própria Tainá do Sodier Mesquita, a Laís do Santo André, que foi um nome muito importante para a equipe, junto com a Tássia, enfim, Gabi Guimarães do Sampaio também, enfim, muitos nomes que também brilharam, que até poderiam estar presentes nessa premiação, mas é aquela coisa, só vão 5. E terminando, né, o prêmio de MVP ficando com a Aline Moura, como a gente já até tinha mencionado, né, favorita para essa conquista, justamente pela excelente temporada que fez pelo César Araraquara. Não, com certeza, é um prêmio merecido. A gente vê esse quinteto inteiro já com passagens por seleção brasileira, nesse momento de renovação também que a seleção feminina vive, renovação vitoriosa a nível local e regional. De fato, o prêmio ficou em boas mãos, mas a gente vê, né, a LBF até divulgou no site o placar, quantos votos que cada integrante do quinteto inicial, do quinteto ideal, melhor dizendo, recebeu, e a gente vê que foram poucos, né, então foi bem equilibrado. A diferença das que entraram para as que não entraram não foi grande, então você vê ali que de fato havia espaço à discussão, né? Mas eu acho que está em boas mãos sim, e quanto ao MVP, nem se fala. Show de bola, isso aí. E para dar sequência, né, já que a gente está falando de basquete feminino, vai acontecer agora, né, nessa próxima semana, a fase final aí do Campeonato Paulista Feminino, que foi nomeada aí pela FPB de Super 4 do Campeonato Paulista, acontecendo nos dias 11 e 13 na cidade de Itu, onde vão se enfrentar aí na semifinal Santo André contra Campinas e Ituano contra o César Araraquara novamente. Até trazendo aqui como foi, né,
o campeonato como um todo, né? Aquela questão de realinhamentos que tem no segundo turno e tudo mais. Mas a fase classificatória ela terminou com o Campinas em primeiro, o César Araquara em segundo, Ituano em terceiro, Santo André em quarto. Né? Essas 4 equipes avançaram aí então para o Super 4. Ficou de fora o São José, o Catanduva, Ourinhos e o Pro Esporte Sorocaba. A gente até tinha mencionado o São José, né, que foi campeão do CBI, tendo aí a sua equipe adulta feminina disputando o Campeonato Paulista, por muito pouco inclusive, né, não chegando já num Super 4. Quem sabe não pinte também na LBF, Guanais. Esse Super 4 com as principais equipes, né, do cenário paulista e do basquete feminino. Sem surpresas também, né? Tirando o fato dessa reta final ser Super 4 e não Final 4, como tradicionalmente então, né? O senso comum. Eu acho que não muda nada, né? Ah, não, mas é Super. Esse é Super. É mais do que o Final, é um Super. É mais que Final, Mas será que o campeonato acaba, já que não tem o Final no nome? Enfim, vamos lá, né? Eu acho que, de fato, também deu a lógica das equipes que você falou. De fato, são as dominantes aqui a nível estadual, né? Lembrando que é início de temporada, né? Então há ali já algumas mudanças de elenco, né? Em relação ao que a gente viu na LBF desde o mês de agosto, né? Que terminou ali no dia 25 de agosto. E já também com uma preparação, apesar de que o elenco muda novamente, né? Os elencos mudam novamente para a LBF, que deve começar ali por fevereiro, março. Mas a gente já serve também como preparação para o que vai vir pela frente e nada mudou, né? Pelo menos na hierarquia de forças aí do Campeonato Paulista e também dos representantes paulistas a nível nacional, também com a adição do São José, como você mencionou. Vamos acompanhar e assim que terminar, traremos aqui. Se terminou mesmo, né? Ou se foi só Super. Com certeza a gente vai trazer aqui na próxima edição do Duas Saídas. E a gente já mencionou aí os prêmios da LBF. Tem prêmio também, Guanais. Tem prêmio Brasil Olímpico, né? Que foi divulgado os vencedores aí da categoria basquete e basquete 3x3. O Iago vai receber o prêmio Brasil Olímpico na categoria basquete. E o Léo Branquinho vai receber no basquete 3x3, né? Acho que no caso do Iago, principalmente, né? Sem novidades. Né? Sem novidades, é o brasileiro que deu o maior salto recentemente e agora, de uma vez por todas, né? Desde o Mundial, se tornou o nome da seleção. Mesmo ainda sendo jovem, ele assumiu essa responsabilidade e agora meio que tudo começa a girar em torno dele, né? Até o jeito que a seleção atua passou a girar em torno dele, de como potencializar toda essa potência que o Iago tem apresentado. E, claro, toda a evolução dele na Alemanha no começo do ano, agora também na Sérvia. Acho que não tinha nome melhor no basquete brasileiro para receber esse prêmio. Quanto ao Branquinho, o grande símbolo de uma campanha histórica, de um ano histórico para o basquete 3x3, né, com o 4º lugar no Mundial, também sem surpresas. É a nossa grande esperança para as próximas competições da modalidade. Ficou em mãos justas, digamos assim. Pois é, né? Sem dúvida. Não tinha outro nome, né? Não tinha outros nomes para mostrar, porque realmente são marcantes. Ainda mais o Iago, né? Essa temporada que ele fez fora do país, sendo de fato um protagonista tanto na seleção como indo para a Europa, né? Conseguindo protagonismo por lá. Podia ter, você até tem argumentos, né, para pôr um Caboclo, que também teve momentos semelhantes ao do Iago, o Lucas Dias a nível nacional, e no feminino também você pode citar, por exemplo, Camila Cardoso, Érica sempre aí, Tainá também, mas de fato o Iago teve um plus, né, teve um algo a mais, então acho que meio sem discussão. Dando sequência aos nossos sortidos aqui, antes de entrar no assuntos NBB, vamos falar de Champions League Américas, Guanais, porque vai começar, hein? Vai começar tão sonhada a Champions League Américas, começando a partir do dia 13, na quarta-feira. Essa é a primeira perna de jogos, né? Que vai até o dia 18. Depois, lá em janeiro, tem mais uma segunda perna, né? Com os confrontos dos grupos. Vamos passar os grupos primeiro. Bora! Começando com o grupo A, que vai acontecer essa primeira fase na Nicarágua, né, em Manágua. Tem o Real Estelí, da Nicarágua, o Halcones de Xalapa, do México. Meu espanhol tá muito bom, hein?
e o Gladiadores de Anzoátegui da Venezuela. Não temos Duolingo, brasileiros nesse grupo A. Duolingo patrocina nós, né? Tirim! No grupo B. O grupo B sendo disputado em Santiago del Estero. Quimsa, da Argentina, no time da casa. São Paulo... Na Argentina, né? Bom dizer. Santiago del Estero na Argentina. Quimsa, o time da casa. São Paulo e o Nacional. Olha, 3 nomes pesados aí nesse grupo B. Grupo C, sendo disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Tem o Flamengo, o time da casa, o Hebraica Maccabi do Uruguai e o Boca Juniors da Argentina. E no grupo D, sendo disputado no Pedrocão, em Franca, SESI Franca Basquete aí do Brasil, para quem não sabe, Obras Sanitárias da Argentina e Universidade Concepción do Chile. E aí, Guanais, a gente tava até comentando, né, vendo os elencos aí dos times que vão disputar essa BCL Américas, não vai ser fácil não, hein? Não vai ser fácil, ajuda, né, que o formato de disputa com esses 4 grupos com 3 integrantes cada, 2 avançam para a fase final, né, então só um fica de fora, então você precisa superar um dos times, né, não os outros 2, mas ainda assim vai ser complicado os 3 brasileiros, né, que não caíram no mesmo grupo, né, com esse formato isso não acontece mais nos últimos anos. Falar primeiro do grupo do São Paulo, vou até pegar o elenco do Quimsa, que eu não tinha pego o elenco do Quimsa, era o único que faltava para a gente falar. São Paulo vai pegar um Quimsa com o Brandon Robinson, com o Fabian Ramírez, com uma galera ali que está muito acostumada a jogar aqui na América do Sul com qualidade e que se dá bem com a camisa do Quimsa, né? Novamente destacando, o Brandon Robinson não rendeu tanto no Brasil, mas no Quimsa ele é rei. Ao mesmo tempo, você tem ali um Nacional de Montevidéu, que muitos times uruguaios fizeram contratações de peso para essa temporada. O Nacional, ele conta também ali com o Smith Jr., aquele mesmo que jogou no Franca temporada passada, o Franco Giorgetti, da seleção uruguaia também, é um cara ali de qualidade. Eric Anderson, um outro que estava na Argentina, agora está no Uruguai também. Então é um time, não é nada bobo não, não é time bobo não, São Paulo vai ter muita dificuldade, ainda mais que dos 3 times brasileiros é o que está numa fase mais complicada nessa temporada. Acredito que São Paulo é o que mais vai ter problemas nesse ano. Já pro lado do Flamengo, você tem ali principalmente o Boca Juniors, com nomes como Vildoça. O Flamengo e o Boca trocaram, né? O Balbi foi pro Flamengo, o Vildoça foi pro Boca, então os times acabaram trocando aí, mas é um time muito qualificado também, o Boca Juniors. Está numa crescente até a nível continental nos últimos anos. Além dele, você tem Marcos Mata, aquele ex-Franca, Chatman também, aquele ex-Franca. Você tem Maynoldi, você tem muita gente boa, Seba Vega também. Então, um time muito bom. Hebraica, um nível abaixo, mas você tem a Oglive, que sempre, né, Fábio? Todo ano cogitam ele em algum clube por aqui. Quase foi para o Franca, mas acabou não rolando anos atrás. Luciano Parodi, também ex-Franca, ex-Corinthians, e eu particularmente gosto muito do basquete do Parodi. É um grupo difícil, mas o Flamengo está num patamar acima desses adversários. Acredito que não terá tantos problemas, agora que já voltou o Scott Machado, agora que Gabriel Jaú tá melhor, o time tá pegando no tranco, né? Tá engrenando ao longo desse ano, então o Didi também, já com mais regularidade depois da lesão. Acredito que o Flamengo não terá tantos problemas assim nesse grupo. E o Franca, eu acho que tem a situação ali mais tranquila, né? Já vai poder contar com o Rincon na BCLA. Não sei se já nessa semana, mas vai poder contar então com o time completo. Universidade de Concepción não vai gerar grandes problemas para o Franca, não tem grandes nomes, apesar da crescente da equipe a nível continental nos últimos tempos. O Obras Sanitárias, aí sim, já é um time bem mais estruturado, um time muito difícil de você enfrentar na Argentina. Tem principalmente armador que eu considero um dos melhores armadores argentinos jogando aqui na América do Sul, que eu gostaria muito de vê-lo no Brasil futuramente, que é o Pedro Barral, armador ali de 1,86 m,
ali 28 anos, 27 anos, perdão, é um cara muito, muito, muito qualificado, consegue criar seu próprio arremesso, tem uma visão de jogo invejável e é o que vai dar mais trabalho para esse time do Franca no grupo, mas a Franca passa também sem nenhum problema. A questão é mais o São Paulo realmente, viu, Fábio? Aí a gente vai analisar a Champions conforme for acontecendo, eventualmente fazer um vídeo também sobre ela, mas a situação mais complicada realmente é do tricolor paulista. Apenas para corrigir aqui, eu falei que eram 2 pernas, na verdade são 3 pernas, né? Uma em cada sede de equipe do grupo, né? Isso, exato. A gente tem essa primeira fase do grupo A que vai acontecer na Nicarágua, por exemplo. A segunda perna, que vai ser em janeiro, vai acontecer na Venezuela, né? Na casa do Gladiadores de Anzoátegui, e fechando então na perna lá em Jalapa, lá na casa do Halcones, no México. No grupo B, que começa na Argentina, né, na casa do Quinça, depois vai jogar na casa do Nacional do Uruguai e depois a terceira perna no ginásio do Morumbi em São Paulo. No grupo C, que começa no Maracanãzinho, depois vai para a casa do Hebraica Maccabi no Uruguai e termina na casa do Boca Juniors, lá na Argentina. E no grupo D, que começa em Franca, depois em janeiro as disputas vão ser no Chile, na casa da Universidade de Concepción, depois em fevereiro a terceira perna na casa do Obras Sanitárias lá na Argentina. Então é isso, né? Esse tripé aí de jogos, cada um jogando na sua casa aí para no final definir os 2 classificados, né, de cada grupo. Eu acredito também que as equipes brasileiras têm condições de avançar, até por conta dessa questão de serem 2 que vão para a próxima fase. Mas aí chega no mata-mata e o negócio fica pesado, a gente viu. Tem muitos jogadores experientes aí jogando essa BCL. É um alto nível de basquete, nível continental, mas os brasileiros têm as suas chances também. Tem, com certeza. E aí nos playoffs a gente analisa depois, vai depender muito do cruzamento e do momento também, né? Então os times brasileiros tendem a estar mais entrosados, com seus jogadores já recuperados de lesão, como é o caso, por exemplo, do Coelho, que a gente não citou no São Paulo. Então, aí mais pra frente a gente analisa, obviamente, não vamos prever playoff agora, né? Mas só para registrar também, você falou dos grandes jogadores, né? No grupo A, que é o grupo sem brasileiros, que pega times ali mais ao norte geograficamente, né? Tem times fortíssimos também. Vamos pegar aqui o Halcones de Xalapa, do México, tem, por exemplo, o Cubijan, que torcedores brasileiros de Flamengo e Unifacisa podem não ter tanta saudade assim, mas jogando fora do Brasil ele vai bem demais. É um time muito, muito experiente, com vários jogadores ali já perto da casa dos 30 anos. Gutierrez, Gonzalez, James, Rodrigues. É um time muito qualificado, muito difícil de se enfrentar, o Halcones de Xalapa. O Gladiadores de Azvontag, né? A gente até estava falando antes de começar a gravação, é impressionante como sempre o time mais forte da Venezuela parece ter os mesmos jogadores, né? Desde a época do Guaros de Lara. Então, você tem nesse time do Gladiadores, você tem Nestor Colmenares, você tem Antônio Penha, você tem Cifontes, Greg Vargas, Garli Sorro. É impressionante. Tá faltando o Etionique. Exato, verdade. O que jogou no Brasília também, esqueci o nome dele, o pivô que jogou no Brasília, meu Deus do céu. Ele tava jogando no México esses tempos, não, eu esqueci Vargas, agora. Não, né? Não é o Vargas, eu esqueci completamente o nome dele. O Sorro que eu citei, ele é um pouco mais jovem, né? Destoa um pouco mais dos demais. Mas, parece que é quase sempre o mesmo time, mudando uma outra peça ali. Então, novamente, muito forte, o Gladiadores. Graterol, isso. E falta o Guidjen também, né? Que tá no Franca agora. Falta Graterol e Guidjen nesse Anzoátegui aqui. Perdão. O nome difícil. E por fim, o Real Esteli. Tem Jensen Campbell, você tem também o Terrell Holloway, que já super experiente já também nessa equipe, com 34 anos. Você tem o Ismael Romero, você tem o Mac Williams, então são novamente um time muito forte. Claro, falta ali, principalmente o De Jesus, né, quem está mais acostumado com o Esteli nos últimos anos, mas ainda assim é um time muito forte, principalmente jogando em Manágua. O
promessa de um bom campeonato. Exatamente, né? A elite do basquete das Américas está presente aí, né? Do México para baixo. Exato, e sempre cabe... geralmente tem time do Canadá, né? Nesse ano não tem. Esse ano não tem. E sempre cabe o protesto, né, Fábio? O torneio tem esse nome porque para padronizar com a Basketball Champions League da Europa e também com o torneio asiático, mas ninguém aqui fala inglês, né? Assim, tudo bem, agora, ainda mais agora que você não tem Canadá e você não tem times da Guiana, Suriname, então, poxa, podia muito bem chamar, não Liga das Américas, né, porque mudou a organização do torneio, mas, poxa, Campeonato Sul-Americano de Baloncesto, por exemplo, seria sensacional. Enfim, ou sul-americano não, né, americano. Já que quer fazer padrão futebol, né? Porque essa Basketball Champions League aí é bem a cara dos padrão FIFA, né? Traz uma total. Copa Libertadores do basquete, então, amigo. Certeza. Porque aí depois os brasileiros falam que é a Libertadores do basquete, então já aproveita e bota assim, né? Mas não faz sentido nenhum seu nome em inglês num continente que ninguém fala inglês. É bizarro. Mas é isso, então encerramos nosso capítulo de sortidos aqui, falamos bastante. Vamos entrar agora de cabeça no NBB, mas não vamos pra quadra por enquanto, né, Guanais? Trazer primeiro, porque a gente teve essa última semana aí de jogos, 19 jogos, né? E isso. Quantos deles com transmissão? 6 jogos transmitidos, e assim, foram grandes jogos, até surpreendendo mesmo algumas partidas, e que a gente só ficou no resultado, né? No scout ali do jogo. Isso afeta, além das nossas análises também, afeta o próprio torcedor, né? De ter o contato com esses jogos. Afeta o torcedor, afeta a nossa análise, afeta também produção de conteúdo. Você não revê, você não reverbera, por exemplo, grandes lances, grandes atuações. Se for pegar, por exemplo, não só nessa semana, mas vamos tomar por base ontem, o jogo de... Estamos gravando no domingo, tá? No sábado teve Corinthians e Botafogo, Thornton fez 35 pontos, é a maior pontuação da temporada, e não tem registro. Quando o Lucas Lacerda bateu os então recordes de pontuação também, não teve registro em boa parte deles. Isso é prejudicial demais para o campeonato, não só pela escuridão do jogo em si, mas por toda a repercussão, por todo o pós. Então é muito complicado realmente, foi uma semana bem ruim para a Liga Nacional de Basquete nesse ponto. Você teve apenas as transmissões dos jogos que já estão na TV e do jogo de segunda à noite, que também já está acordado ali, principalmente com o UOL, de transmitir. De resto, foi a ESPN, Sport TV, os jogos em Campina Grande, né, da TV Ita, e a TV Cultura no sábado. De resto, ficamos nas escuras em todos. E vou falar para você, essa semana vai acontecer de novo. Essa semana tá do mesmo jeito. É que como essa semana tem menos jogos, principalmente por conta da Basketball Champions League Américas, então a proporção de jogos transmitidos vai ser maior, mas só vão passar também de novo os jogos da TV e o jogo do UOL. É muito ruim isso pro campeonato, isso é péssimo. E aquela coisa, né, até se você olhasse pra tabela antes ali, às vezes você não dava muito pra alguns jogos, né, não dava muita atenção pra alguns jogos, mas que foram grandes partidas que a gente viu. Poxa, como o placar foi, como os desempenhos individuais que a gente teve, né? Lucas Dias jogando muita bola, o Thornton, como você mesmo mencionou, Gui Santos. A gente teve nessa semana o Fortaleza perdendo a invencibilidade em casa, a gente teve o Minas perdendo pro Cerrado, né? E tudo isso ficou ali no apagão. Exato, e no caso ainda do Minas do Cerrado, a gente vai falar desse jogo mais pra frente, tanto pela questão esportiva, mas principalmente pelo episódio ali do Copedro e do Buiú, né, que o Buiú acusa o atleta do Minas de racismo, a gente vai falar disso daqui a pouco, e não tem transmissão. A gente contou ali com 2 vídeos da torcida, uma imagem que saiu no Jornal Nacional, que é a imagem padrão que todos os jogos têm, né, e mesmo os que não tem transmissão, da Liga Nacional de Basquete, e é isso, cara, você ficar no escuro é prejudicial também no sentido de produção de provas, né? Você poderia ter muito mais câmeras ali registrando os fatos. Além disso, em comparação com outros torneios, em pleno 2023, fica feio até, né? Fica feio. Poxa, você tem um campeonato paulista
que tem todos os jogos transmitidos, o Paulista Feminino, que você mencionou no começo do jogo, do podcast, com todos os jogos transmitidos, de fato um retrocesso. Não que a gente cobre que tenha 100% de transmissão, não é isso. Até porque o NBB só teve 100% de transmissão na época do DAZN. Mas você ter apenas 6 de 19 mostra que existe algum problema. Se é financeiro, se é de planejamento, se é de acordos comerciais, eu confesso, eu não vou entrar nessa seara porque também não fui a fundo para investigar isso. Essa semana foi um pouco corrida para mim, mas passa uma mensagem muito ruim. Ainda mais em um campeonato em que a liga bate no peito falando que é o maior NBB de todos os tempos, é o maior campeonato de todos, o melhor da história, porque tem time pra caramba e papapá. E beleza, tem time pra caramba e não passa, né? Então, torna, além, é ruim por ficar escondido, é ruim em comparação com outras modalidades, é ruim a partir do seu próprio discurso, tá? Então, realmente, não há muito justificativa para o que está acontecendo. E antes dessa semana, a gente já tinha alguns times reclamando, né? Por falta de transmissão, torcedores também. O caso maior que a gente já até comentou aqui era a questão do Vasco, né, os torcedores do Vasco. Mas outras equipes já estavam reclamando disso. A União Corinthians, a gente falou também, né? Acredito que depois dessa semana as coisas ficam ainda piores, né? Com questão a reclamações mesmo, né? Das próprias equipes. Que estão vendo ou não estão aparecendo mais, né? Aquela mesma questão da marca, né? De mostrar a marca dos seus patrocinadores, também estão vendo que nem isso está acontecendo. Pelo menos agora dá para falar que é com todo mundo, né? É. Não que seja bom, né? É pior. Tipo, gente, não é pessoal. Não é pessoal. É com todo mundo. Mas vamos lá, né? Você já até tocou um pouco nesse assunto também, né? Até por conta da falta de imagens que a gente teve, mas e olha que coisa, né? Uma semana que teve grandes jogos, as principais pautas do NBB são duas pautas negativas, né? O apagão de transmissões e a denúncia de racismo no jogo Minas e Cerrado, Guanais. Pois é, e a hora que, vamos lá, né? O Cerrado, até dando um contexto da situação, o Cerrado, no final de semana passado, anunciou o desligamento do Green e do Dillard, que também foi confirmado que o Cerrado está com problemas financeiros, atraso de pagamentos, direito de imagem, principalmente. Os dois americanos saíram, e o primeiro jogo era simplesmente contra o Minas. E aí você já esperava, né, que um time que estava bem na parte de baixo da tabela, não conseguindo ter grandes atuações com regularidade, embora viesse numa crescente, perde dois dos seus principais jogadores e vai pegar o líder, fora de casa. E o que aconteceu foi que o Cerrado resistiu muito bem, né? Resistiu muito bem, conseguiu a se manter pau a pau no jogo os 40 minutos e fechou melhor na reta final. O último lance do jogo foi uma cobrança de lance livre do Gui Santos. O Cerrado já estava à frente, né? O Cerrado estava vencendo ali por 68, 67, que foi o placar final da partida, quando o Gui Santos sofreu uma falta, naquele esquema de final de jogo, né, de fazer falta para levar para o lance livre, e faltando 2 segundos, nesta cobrança de lance livre, o Buiú sai do garrafão, vai até a arbitragem, começa a apontar para o Copédio do Minas, e acusando o jogador mineiro de tê-lo chamado de negrito de merda, aparentemente, que foi o relatado pelo atleta Buiú, que seria o xingamento do Copédio. O jogo ali continuou, né? Os lances livres foram cobrados, a partida terminou, e aí criou-se uma confusão dos atletas do Cerrado indo para cima dos atletas do Minas, principalmente do Copédio, que já foi sendo afastado pelos seus companheiros, e ficou meio que nisso, assim, o que a gente sabe, né? Porque 2 vídeos de torcedores foram divulgados, a Liga Nacional de Basquete enviou para o Jornal Nacional uma câmera vista de cima que mostra estes momentos que eu narrei para vocês agora há pouco, e é o que a gente tem. De resto, são os relatos das testemunhas, do Buiú, da família dele, e o que aconteceu dali para frente foi o seguinte, Buiú e familiares registraram um boletim de ocorrência, né, foram à delegacia acompanhados de um
de um funcionário da equipe do Cerrado Basquete, registraram o boletim de ocorrência, vão levar adiante a denúncia. A Liga Nacional de Basquete acionou aquele protocolo antirracismo divulgado tempos atrás, que ainda não foi nem aprovado, né, mas já a Liga alega que já está acionando tudo que está previsto neste protocolo. Foi praticamente vai levar um teste, né? Praticamente um teste. Vai levar a denúncia adiante, deve ser julgado pelo STJD, provavelmente não esse ano, porque logo mais tem um recesso, mas aparentemente, segundo até informações de outros membros da imprensa, entre janeiro e fevereiro deve ocorrer esse julgamento. É um episódio lamentável, tá? É um episódio lamentável. Não há por que se duvidar do atleta do Cerrado, não há por que se duvidar do Buiú, de que ele tenha ouvido, de fato, alguma coisa, se não nessas palavras, mas algo nessa linha. Resta saber se ele ouviu certo ou se ele ouviu errado, né? E aí só a investigação futura vai poder dizer, mas comprovado o racismo, que a punição seja exemplar. A punição prevista pela Liga Nacional de Basquete antes do protocolo antirracismo é uma punição branda, tá, de R$1.000 para o Minas, e para o atleta não há nada especificado. Que agora, com toda essa repercussão e todo este posicionamento institucional da Liga Nacional de Basquete, que seja algo mais duro, que sirva de exemplo para que casos como esse não voltem a acontecer e que, se não for possível reparar os danos causados ao Buiú, que pelo menos mostre que é uma atitude que não tem o consentimento, que não tem como é que posso dizer, a conivência dos demais participantes aí do ecossistema do basquete brasileiro. Vamos aguardar as investigações. Na noite que aconteceu, eu falei com todos os envolvidos, com todas as partes envolvidas. Está todo mundo levando a cabo, levando à frente a denúncia. Vamos ver como é que vão acontecer as investigações. Pois é, né? Agora acho que o que resta é acompanhar, né? É seguir acompanhando isso. Já lamentando, né? Como que a gente ainda continua tendo, né, esses casos. Mas, enfim, não dá pra fugir disso, né? A gente tem que ir de frente mesmo. E acho que foi até uma boa maneira, né, pra Liga Nacional, né, também pôr em prática já, embora ainda não aprovado, né, talvez não o tratado antirracista, o protocolo antirracista como um todo, né, mas porque o protocolo antirracista envolveria também treinamentos e tudo mais, né, de comissão técnica, claro. e tal, de arbitragem, mas pelo menos algumas ações que estão nesse protocolo e é para serem postas em prática já nesse caso. Lamentável, né? Lamentável e novamente, né, a gente fica triste, né, porque é tão difícil a gente ver o basquete nacional aparecendo no Jornal Nacional e acontece que ele aparece por conta disso, infelizmente. Exato. Então, realmente tem que se falar, tem que se encarar esse problema, porque existe, tá aí. Claro, episódios do tipo não deveriam acontecer, mas por enquanto eu achei já a resposta de todos os envolvidos, exceto do Minas, bem diferente do que a gente já viu em episódios em anos anteriores. A gente já viu o próprio clube e outros, não só o Cerrado, mas outros também, dando total apoio, levando adiante as denúncias, levando adiante os relatos. A Liga se mexeu rápido também e entrou em contato com o Cerrado, entrou rapidamente em contato também com o Buiú. A Associação de Jogadores também já está completamente ciente e envolvida na situação. Então, a gente vê que se os casos ainda acontecem, pelo menos a resposta está sendo um pouquinho mais rápida. E num primeiro momento, é bom salientar isso, num primeiro momento, aparentemente mais eficiente. Tá? Vamos ver o desenrolar de tudo isso. A gente não pode deixar essa história morrer também. Mas, aparentemente, há uma conscientização um pouco maior do tamanho deste problema. Quanto ao caso do Minas, o Minas emitiu uma nota na mesma noite, uma nota bem protocolar, falou que estava investigando, que é contra qualquer tipo de discriminação racial, e ainda não entrou em contato com o Buiú. Tá? Isso pesa um pouco contra o Minas, tá? Não entrou em contato ainda, nem que seja para prestar solidariedade. Está tratando de maneira interna apenas por enquanto, não anunciou mais nada além daquela nota na noite do ocorrido, que foi quarta-feira, perdão, e é isso.
ficou por isso mesmo, por enquanto, pelo lado do Minas. E a gente segue acompanhando então esse caso e mais uma vez repudiando aí qualquer ato de racismo que aconteça no nosso basquete, né, no basquete nacional. Vamos pra quadra, Guanais, agora? Vamos, e a gente pode ficar nesse jogo, porque não teve transmissão, mas olha o que o Cerrado aprontou essa semana, hein? Pois é, o Cerrado conseguiu uma vitória surpreendente ali pra cima do Minas, né, que acabou caindo, assim, eu confesso que eu jamais esperava um resultado desse, viu, Guanais? O Cerrado venceu o Minas fora de casa por 68-67. Novamente, né, não tem como a gente analisar a postura dos times em quadra, mas é até curioso, quando acontece algo do tipo, como aconteceu com o Cerrado, né, você já tá mal, perde alguns dos seus destaques e vai pegar o jogo teoricamente mais difícil da temporada na sequência, de duas uma. Ou você é destruído, você é atropelado, ou você tem aquele papo de vestiário de falar, olha, gente, esse a gente não pode perder. Esse ninguém, nem o Lakers, nem o Celtics, esse ninguém ganharia da gente esse jogo. E foi o que aconteceu, foi o segundo cenário. O Cerrado foi muito bem novamente, na partida inteira. Não sei se o Minas entrou mais desligado, por ser teoricamente um jogo mais fácil ou não, mas conseguiu dinamitar o aproveitamento do Cerrado, do Minas, perdão, o Cerrado. O Minas chutou para 9 de 29 do perímetro, que para esse time é muito pouco. Vezaro ficou zerado do perímetro, para você ter uma ideia. Baralho ficou também, fez 1 de 5 apenas. É muito nítido, até pelo box score, como os principais jogadores foram mais focados, e aí sobrou volume para os outros. Tanto é que o Gemerson acabou chutando 38 pontos, e fez 19, foi até o cestinha do Minas nessa partida. Mas Gui Santos chamou mais a responsa, Buiú também com muito mais volume, depois da saída do Dillard e do Green. Então a gente vê realmente esses caras que eram os principais nomes brasileiros do Cerrado vão ter que chamar mais a responsabilidade com regularidade. E não foi um caso isolado, porque depois desse jogo, o Cerrado foi até o interior paulista enfrentar o SESI Franca e quase venceu. Perdeu por 80-77, ficou à frente em vários momentos da partida, ali faltando menos de 5 minutos, o Cerrado estava na frente no placar, aí depois no finalzinho o Franca virou, mas uma nova mentalidade desse Cerrado, né? Parece que os problemas deram um quê diferente, né? Deram um tchan diferente na postura do time, que fez uma semana para muito além das expectativas. E é curioso, né? Você olha na classificação ali do Cerrado, é o time que... O Cerrado ele tem um saldo de cestas de -2. Isso para uma equipe que tá ali em 16º. Pra você ter uma ideia, o Botafogo, que tá logo atrás, tem -104. O Brasília tem -171. O Pinheiros, que tá acima, tem -26. Né? Então o Cerrado consegue ter algum equilíbrio ali na questão de pontuação. Por exemplo, o time que tem 944 pontos no campeonato, isso é mais do que o Vasco tem no NBB até aqui. E tem 946 pontos sofridos, que deixa a equipe com menos pontos sofridos do que o Bauru, do que o São Paulo, do que o União Corinthians, do que o Caxias, times que estão ali, né, 9º, 10º, 11º. É um time que tem essa possibilidade de um crescimento dentro do NBB, e tem um baita técnico também, né, Guanais? O Regis Marrelli. Isso que eu ia falar, isso tem nome e sobrenome, né, Fábio? A gente tá muito acostumado, Vitória, Paulistano, né, os últimos times que ele treinou. São José. São José também, bem lembrado. Regis Marrelli tem essa marca defensiva muito incrustada em todos os seus trabalhos. O Regis Marrelli, a gente já falava disso antes do Cerrado, mesmo perdendo, é um time chatíssimo de se enfrentar, é uma característica também das equipes do Regis, que é um técnico que eu acho que devia até ser mais valorizado no cenário brasileiro, e esses números comprovam isso. E aí, juntando essa característica com nomes como Davi Rossetto, Gui Santos, que são caras que se destacam defensivamente, o Jonathan também, apesar de jogar pouco, né, ele também tem uma defesa muito forte, muito potente, é um casamento quase que ideal, né? Pode faltar
renome, pode faltar técnica, experiência, mas entrega não falta. E a gente vê, de fato, nesses números, nessas partidas do Cerrado, tudo isso transparecendo. Poxa, eu não falo nem da parte de baixo da tabela, quem do NBB enfrenta Minas e Franca na sequência e sai com -2 de saldo e uma vitória na conta? Os dois fora de casa. Então, de fato, baita semana do Cerrado. A gente falou da baita semana do Cerrado. Vamos trazer uma contrapartida agora com a semana do Fortaleza Basquete Cearense, que não foi nada legal, né, Guanais? O time perdeu a invencibilidade jogando em casa. No caso, não foi, né, na sua tradicional arena CFO. Foi na Unifor, né, no ginásio da Unifor. Mas o time foi derrotado para a União Corinthians, para o Caxias, e deu uma despencada aí na classificação. Agora termina a semana na 6ª posição com 8 vitórias e 4 derrotas. Pois é, né? O CFO estava ali com um evento de MMA, mas quem tomou o nocaute foi o Fortaleza. Quem apanhou foi o Fortaleza essa semana. Perdeu ali das duas equipes do Sul, realmente. O jogo contra o União Corinthians, que me chamou um pouco mais a atenção, porque o Fortaleza não contou com o Douglas Nunes, apenas. Né? Douglas Nunes foi punido por conta de uma punição disciplinar do STJD por conta do ocorrido no outro jogo. Acho que ele volta, não sei se no próximo ou no seguinte, tá? Mas jogou praticamente completo o Fortaleza. E mesmo assim não conseguiu render, ficou atrás quase o jogo inteiro. Ali a partir do segundo período, o União Corinthians ficou na liderança do placar o tempo todo. Contra o Caxias, a situação já foi um pouco mais diferente, porque nesse meio tempo, o Ed e o Ewing lesionaram, e no último período do jogo contra o Caxias, o Orresta não jogou, porque tomou uma pancada no tórax também. Perdão, eu falei do Ewing, foi o Bufor. Então, contra o Caxias, não contou com o Ed, com o Bufor, e nem com o Orresta no último período, além, claro, do Douglas Nunes. Então você vê o elenco bem mais limitado, precisando usar ali os meninos mais novos, o Gabriel, o Samuel, além de estourar o tempo de quadra de Queiroz, de McClanahan. McClanahan jogou 40 minutos contra o Caxias do Sul, por exemplo, e não conseguiu ter a mesma efetividade, não conseguiu ter uma pontuação tão alta assim, teve 22 pontos, mas não foi o suficiente para encarar o Caxias do Sul. Bom para as equipes gaúchas, mas o Fortaleza realmente deu uma queda muito grande, e agora o campeonato está muito embolado em 2 patamares muito claros, né, Fábio? Exatamente, né? A gente até ainda cogita, né? Será que o Super 8 já está definido? Né? Porque a gente vê as equipes ali de 8º para baixo ainda com certa distância, né, pro G8. Mas o próprio G8 também está embolado, né? O Fortaleza, Unifacisa e São José estão com 8 vitórias e 4 derrotas. Um pouquinho acima só, com um jogo a mais, Vasco e Paulistano, 9 vitórias e 4 derrotas. Aí, pouco mais acima, tem o Franca com 10-3, Flamengo e Minas com 10-2. Mas, realmente, dentro desse G8, tá bem embolado, até para definir quem pega aqui no próprio Super 8, ou até mesmo já pensando lá na frente, né, nos playoffs. Acredito, Ganés, que vai ser assim até o final da primeira fase, viu? Pois é. Tem uma diferença ali bem grande, bem delimitada, e vai ser muito difícil algum time furar essa bolha. A gente detalhou a tabela de vários deles no episódio passado, mas eu não vejo muito como isso pode mudar. A classificação dentro desses grupos, sim, porque você vê o Minas, que é o primeiro, ao São José, que é o 8º, eles têm 2 vitórias de diferença. E do Bauru, que é o 9º, até o Botafogo, que é o 17º, você tem 3 vitórias de diferença. Então muita coisa pode mudar nessa ordem da classificação, mas esses 2 blocos acho muito difícil que se mesclem, né, nas próximas semanas. E a gente já até tinha citado 2 times que estava havendo um crescimento, até podendo entrar no Super 8, nessa briga por Super 8, São Paulo e Corinthians, mas nessa última semana não deu muito certo, né? São Paulo, por exemplo, recebendo Botafogo, Flamengo e Vasco,
terminou só com uma vitória, né? E as duras penas ali pro Botafogo, né? 78-77, mas ainda perdeu pro Flamengo e perdeu pro Vasco. E aí se complicou muito aí nessa disputa em busca de um Super 8. E o Corinthians, então, né? Que foi derrotado pro Lanterna Mogi, jogando no ginásio Vladimir Marques. E aí, ainda no finalzinho, né, da semana, perdeu pro Botafogo, né, que também tá lá embaixo. E a gente já até falou, né, Guanais, equipes que estão cogitando aí chegar a um Super 8, dificilmente perdem jogos para os times que estão ali embaixo, né? Exatamente. No caso do São Paulo, eu vou falar do jogo contra o Vasco, principalmente, porque é o jogo que eu vi. Consegui ver um jogo essa semana. Quase não teve transmissão, esse foi uma delas, eu consegui assistir. Foi um jogo equilibrado na maior parte do tempo, Fábio, e que o São Paulo, no primeiro, terceiro e quarto período, foi jogo pau a pau. Foi jogo pau a pau. Claro, melhores momentos do São Paulo, melhores momentos do Vasco, eventualmente, mas foi um jogo mais pau a pau. Mas no segundo quarto, o Vasco foi muito melhor. Na verdade, no primeiro tempo, como um todo, o Vasco acabou sendo melhor, mas o segundo quarto chama mais atenção, né? Placar de 22-9. E eu fiquei um pouco assustado, confesso, em como o São Paulo estava com um repertório muito limitado. O São Paulo não estava conseguindo criar jogadas que envolvessem seus principais jogadores. O Malcolm Miller só foi aparecer nessa partida na reta final. O São Paulo não conseguia colocar o seu maior pontuador em atuação. Eram jogadas muito simples na maior parte das vezes, que a defesa do Vasco simplesmente batia. Fazia uma troca num pick and roll, sem gerar uma dobra, uma ajuda para evitar mismatch. Coisa assim, relativamente simples. São Paulo não conseguia envolver a defesa do Vasco, demorou muito para conseguir entrar no jogo, e me assustou um pouco realmente a apatia em quadra e a falta de repertório. Eu confesso que assustadora é realmente o sentimento. Não sei se é um sentimento, mas é a palavra que resume um pouco essa atuação do São Paulo, pelo menos contra o Vasco, né? Nos outros jogos, não sei. Corinthians está penando, né? A gente falava desde o começo da temporada, né? Quando o Corinthians entrosar, quando todo mundo jogar, quando o Clark estrear, quando o Retscheimer voltar. E tá aí, tudo isso aconteceu e por enquanto nada, né? Por enquanto nada, Corinthians com muitas dificuldades, vem sendo uma decepção por enquanto em termos de resultado, né? A gente tinha grandes expectativas, juntar Elinho com o Retscheimer, com o Léo Demétrio, com o Cauê Borges, tendo o Silvio Santander no comando, por enquanto não tá engrenando. Por enquanto não tá engrenando, realmente situação preocupante até um pouco do Corinthians, né? 14ª posição, tem elenco para ficar bem acima disso, mas faz um início muito ruim. Mas antes até da gente seguir, Fábio, falar um pouquinho mais do São Paulo, né? Eu que fui do Corinthians para São Paulo para o Corinthians, vamos voltar para São Paulo agora, porque você falou que o São Paulo jogou 3 jogos em casa, mas não foi bem assim, né? Pois é, detalhe aí, porque a situação é dura. A situação é dura. Aconteceu o seguinte, o São Paulo foi desalojado do Morumbi pela própria torcida. Vejam só, né? O ginásio do Morumbi foi cedido pelo clube para uma torcida da Festa Independente, e sempre acontece no final de ano, festas desse tipo das principais torcidas organizadas, e a Festa da Independente foi no ginásio do Morumbi. Por conta disso, o São Paulo pegou o Flamengo e o Vasco no ginásio do Paulistano, no Antônio Prado Júnior, e perdeu, né, os 2 jogos. E o mais assustador de tudo, Fábio, mais até do que ser desalojado pela própria torcida, foi uma matéria do Perrone no UOL, que ele entrou em contato com os membros da torcida organizada do São Paulo, que a resposta que ele recebeu de um deles foi, abre aspas, "Você não cansa de passar vergonha?" Ele até detalha também, né, que o São Paulo cedeu a quadra, então não foi nem alugada, o São Paulo não está nem ganhando dinheiro com isso. Então, você cede o seu ginásio, vai jogar, perde 2 mandos de quadra, perde 2 jogos, e a torcida literalmente cagou. Cagou. Como diz Caio Ribeiro, né? Perdão pelo horário, acho que o horário já permite, né? Perdão pelo palavrão, o horário permite. Mas foi meio bananão o São Paulo aí. A torcida cagou. A torcida cagou e mostrando, obviamente, que liga só pro futebol. Ainda mais num cenário agora de eleição, né? Embora já
praticamente favas contadas, né? A reeleição do Casares no clube do São Paulo. Mas, né, tem aquela gestão amiga aí da torcida organizada também, enfim. E até, já que você foi do São Paulo pro Corinthians, do Corinthians pro São Paulo, eu vou voltar pro Corinthians, Guanais. Volte. Porque nos idos do nosso especial sobre o NBB nessa temporada, eu falei, inclusive, né, da certa pressão que o basquete do Corinthians tem por fazer uma grande temporada, por atingir, né, um outro patamar, porque a gente agora tem uma nova presidência, uma presidência que busca fazer diferente, não sei como, né, mas enfim, que tem essa ambição ali no Corinthians, e aí a gente vê que já tem uma renovação ali no futebol, podem, quem sabe também, mexer nos esportes olímpicos do clube, e acredito que até por conta das últimas homenagens ao Vladimir Marques, eu acho que difícil o basquete entre nessa, mas tá tudo aberto ali, né, com uma nova direção, o time do o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, e aí você tem o time mais uma vez decepcionando, né, porque a temporada passada foi decepcionante pelo elenco que a equipe tinha, até por isso teve muitas mudanças, e novamente começando mal esse NBB, é um cenário que também dá pra se preocupar, né? Dá, porque é o ano inteiro assim, né? O Corinthians chegou na final do Paulista vencendo com boas atuações quando tinha que jogar bem. Né? De alguma maneira chegou ali classificou, de alguma maneira chegou ali na semifinal. Na semifinal fez um grande jogo. Foi pra final merecidamente e não fez uma boa decisão. Mas não melhorou no NBB realmente. E quanto às eleições, ninguém vai se eleger falando que vai acabar com determinada modalidade. Tá? Então, o discurso até da chapa nova que assumiu é de que vai dar apoio, vai manter, vai expandir, mas, obviamente, a gente sabe como funciona em clubes de massa, quando muda gestão, quando muda diretoria, então vamos ficar de olho, vamos aguardar e torcer para que o Corinthians se mantenha e melhore até níveis de investimento. Seria muito legal ter mais um clube ali brigando com os maiores investimentos do país. Voltando para o São Paulo, para a gente ficar nessa dualidade... último comentário, né? A gente sempre ressalta muito como a torcida do São Paulo enche o Morumbi, né? Como boa parte dos São Paulinos, ou parte dos São Paulinos pelo menos, parece ter abraçado muito o projeto do basquete, mas, poxa, é a principal torcida organizada, né? Passa um recado horroroso. E vamos lembrar, começou um movimento anos atrás, ou ano passado, não lembro se foi duas temporadas atrás ou na passada, de se criar uma torcida organizada específica do basquete. E essa torcida não prosperou por pressão da Independente. A Independente botou os dois pés no peito e barrou a criação disso. E agora dá uma dessa? Realmente é muito triste, mostra essa cultura futebolística no Brasil mono-esportiva, como tá enraigada, é muito triste. Olha, não vou generalizar a torcida do São Paulo, porque, como eu disse, é uma torcida que faz muita festa, que apoia muito um time. Mas um papelão da cúpula da Independente, nesse caso, e uma atuação meio blasé do São Paulo, né? De ter cedido nesse dia, perdendo 2 jogos. Poxa, a festa durou 12 horas, e você perdeu 2 mandos, sabe? Não ficou bom, não ficou legal. E já que a gente tá falando de torcida e tudo mais, vamos lá pro sul do país, no nosso último tópico aqui sobre o NBB. Essa sim é uma torcida que tá brilhando os olhos, né? A torcida do União Corinthians, porque já tinha, né, novidades, até mesmo da edição do podcast passado, né? A gente acabou deixando, passou batido, né? Até pela quantidade de coisas que a gente tinha na última edição, mas trazendo também informações para a torcida do União Corinthians, Lucas Guanais. Exato, né? Episódio passado era para termos falado do Pedro Nunes, que saiu do Corinthians para o União Corinthians, em busca de mais tempo de quadra, de mais participação, mas realmente passou batido. E nessa semana voltou a jogar o Enzo, né? Então, União Corinthians completaço e com reforço.
agora para essa temporada. E fez uma grande semana, né? Foi a Fortaleza e venceu, depois foi a Campina Grande e fez um grande jogo. Chegou a abrir uma diferença de 15 pontos, se não me engano, no primeiro tempo, e uma diferença enorme para cima da Unifacisa, uma diferença que peguei aqui, ó, de 16 pontos, que no segundo tempo a Unifacisa virou, mas ainda assim o jogo ficou extremamente emocionante. Há um grande jogo, mais uma vez, né, de Djokovic, Donnie Johnson e principalmente do Kendall Stephens, que está melhorando, tá? Ele estava com desempenho irregular nos primeiros jogos e tá ficando um pouco mais consistente, principalmente a questão do arremesso dele. O Enzo voltou aos poucos, né, tá com a minutagem baixa, e o Pedro Nunes já chegou jogando mais de 20 minutos nos 2 jogos. Ele é um cara muito alto para a posição, gatilhaço do perímetro também, vai ser muito importante para essa sequência do União Corinthians, principalmente nos jogos em casa, né, que a gente já mencionou aqui em outras oportunidades, como que a torcida lá tem feito bonito em Santa Cruz do Sul. Registro feito, né? Desculpa a torcida do União Corinthians, a gente passou por isso semana passada, mas registro feito e boa semana do União Corinthians. E o União Corinthians tá até bem ali na classificação, né, em 11º colocado. Tá na briga ali pelos playoffs, vale lembrar, né, que até o 16º chega aos playoffs nessa edição, né? Então tá bem posicionado a equipe de Santa Cruz do Sul, a equipe de Caxias do Sul também, o Pato Basquete. Então o sul do país tá todo por enquanto dentro dos playoffs, mas é lógico que tem muita temporada pela frente e vamos trazer agora, Guanais, a seleção dessa última rodada aí do NBB. Vamos sim. Novamente ressaltando, né, gente? Foram 6 jogos transmitidos, então essa é uma seleção mais baseada em box score, porque foi difícil. Faltam elementos para a gente analisar, tá? Então vocês já deem. Se você foi no ginásio e viu uma atuação magistral de algum jogador que não apareceu nas estatísticas, nos desculpem, tá? Mas dessa vez passou batido e a gente não tinha muito o que fazer. Vamos à seleção, então, primeiramente. Na armação, Lucas Lacerda, terceira vez, hein? Acho que é o jogador que mais apareceu em todo, Sim. junto de outro que tá aqui nessa seleção também. Terceira vez, Lucas Lacerda aqui, bem demais. Depois, nas alas, Thornton, recordista de pontuação da temporada, e Malcolm Miller, do São Paulo. Thornton do Botafogo, Malcolm Miller do São Paulo. Entre os mais altos, Douglas dos Santos, do São José, que semana que fez o Douglas, e Lucas Dias, do César Franca, mais uma vez, né, ele aqui também, junto do Lucas Lacerda, os únicos a aparecerem 3 vezes na nossa seleção. E o sexto homem é Matheus Buiú, do Cerrado, e assim, não é por conta do episódio de racismo, ele jogou demais. Na partida contra o Minas, inclusive, até o episódio, né, até o suposto xingamento do Copédio, veio porque o Buiú entrou muito bem na partida, foi fundamental na virada do Cerrado nos minutos finais. Ele anotou 18 pontos naquele jogo contra o Minas, e depois contra o César Franca ele também foi extremamente eficiente vindo do banco. Ele conseguiu 16 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 4 roubos contra o César Franca. Então, entrou como sexto homem. Buiú, na verdade, assim, ele atende aos nossos critérios de sexto homem, que é basicamente não começar jogando. Mas ele fecha os jogos, né? Ele tem minutagem, tá entre as maiores minutagens do Cerrado. Nessa contra o Franca, por exemplo, ele jogou 33 minutos. Então, é realmente uma peça muito importante e só não começa o jogo, né? Porque ele é praticamente um titular dessa equipe do Regis Marrelli. E tá aqui, mais uma vez, a segunda vez do Buiú na nossa seleção como sexto homem. Repetindo, Lucas Lacerda, Thornton, Malcolm Miller, Douglas dos Santos e Lucas Dias, e Buiú de sexto homem. Menções honrosas aí ao Gui Santos, também do Cerrado, né? A gente até ficou no fechamento dessa seleção se a gente vai de Gui Santos ou de Thornton, mas não tinha como tirar essa do Thornton, recordista de pontos na temporada. Tem o Malcolm Miller também, que foi muito bem mas ele entrou, né? Nessa semana. Não, tô falando questão Gui Santos, né? Que a gente ficou entre Malcolm Miller, Thornton, Gui Santos, o Gui Santos acabou ficando fora. Mas uma ótima semana do Gui Santos. O Gabriel Jaú, mais uma vez, fez uma ótima semana. Infelizmente não coube, porque só cabe 5, né, nos titulares ali, mas
E o Rachel, né? Rachel, o Rachel jogou muita Rachel bola. Jogou demais. Contra o União Corinthians, ele foi o melhor jogador da partida, ele foi o responsável pela arrancada da Unifacisa, joga com energia, tá melhorando muito o seu posicionamento dentro de quadra, a sua visão de jogo. Claro, ninguém desejava a lesão do Gerson, e nem a do Antônio, mas o Rachel tá aproveitando isso muito. Tá crescendo muito o Rachel nessa temporada. É um dos candidatos a prêmio de maior evolução. E já adiantando, né? Final da temporada. Mas jogou bem demais. Cito também o Carbonari, sempre muito regular. E acho que é isso, né? E faltou uma menção, né? Do Betinho também, como sexto homem, que veio do banco muito bem pelo São Paulo, principalmente nos 2 primeiros jogos no ginásio do Paulistano contra o Flamengo e Vasco. E agora a gente vai para a tradicional já, né, corrida pelo MVP, o top 10 dessa corrida. Vamos nessa, começando ali na 10ª colocação com o Novaes do Pato Basquete. Segue nessa disputa, ainda não tá conseguindo subir no ranking, mas permanece na 10ª colocação. E um asterisco. Antes até de continuar, né? O Novaes era o único que tinha cadeira cativa nesse top 10 nosso, porque não jogou. Né? Foram 19 jogos na semana e nenhum do Pato. Então também não tinha por que retirá-lo do top 10, uma vez que a sua equipe não entrou em quadra. Então, ele não é que ele jogou bem ou jogou mal, né? Seguiu aí na 10ª posição o Novaes. Pois é. E em 9º lugar o Thornton do Botafogo, que tá aparecendo bem já, estreando. Ele que nas primeiras semanas ali não aparecia, né, até porque não estava jogando, né? Aí ele estreou e o Botafogo começou a vencer também, né? E aparecendo bem aí o Thornton em 9º lugar. 8º lugar para o Márcio, do César Franca, ele que estava em 4º na última semana. O Cauê Verzola permanece na 7ª colocação, assim como o Cauê Borges do Corinthians, Cauê Verzola do Vasco, o Cauê Borges do Corinthians permanece no 6º lugar. Lucas Lacerda do Mogi é o 5º, ele que vem de mais uma ótima semana, subindo posições aí na nossa corrida. Na 4ª colocação tem ele, Renato Carbonari do São José, como um vinho, né? Jogando muita bola na 4ª colocação. Na 3ª posição permanece o Oresta do Fortaleza Basquete Cearense. O 2º lugar você também conhece, Franco Barali do Minas, encerrando na 1ª colocação Lucas Dias, que vem de mais uma grande exibição pelo César Franca. Sim, em outras semanas a gente destacava um pelotão dos 3 primeiros e depois o resto. Agora o Lucas Dias está abrindo vantagem, né? O Lucas Dias está abrindo liderança aí nessa corrida pelo MVP, até aproveitando uma semana e meia, 2 semanas inconstantes do Barali e do Oresta. O Lucas Dias abre muita vantagem nessa corrida. Está muito equilibrado dali para baixo, tá? Inclusive entre os que não entraram nesse top 10 essa semana. Então muita coisa ainda pode acontecer. Eu destaco novamente em menções honrosas em caras que podem entrar tranquilamente nessa nossa avaliação se continuarem com boas atuações. Gabriel Jaú, Anderson Rodrigues, Duane Johnson, o Vitão está extremamente regular também pelo paulistano, Paulite, também que é talvez o mais pedido, e tem muita gente rondando, e a distância é muito pequena, duvido que tenha alguém escutando a gente ainda, depois de 1 hora de podcast, mas a distância ainda é baixa, tá? E muita coisa pode acontecer, se foi só ainda, né, a nossa 7ª corrida, a nossa 7ª semana. A única certeza mesmo que a gente tem no momento é do Lucas Dias lá em cima. A Baralho resta, claro, merecidamente nas suas posições. Eu acho que o Carbonari está se estabelecendo ali também, nesse patamarzinho de cima, mas dali para baixo tá bem aberto mesmo. É isso. Então, essa é o nosso top 10, a corrida pelo MVP. Sempre a gente está aberto aí aos comentários também do pessoal com relação às nossas listas. E, Guanais, vamos trazer então os jogos da próxima rodada, né, da próxima semana. O que você destaca? Poucos jogos, inclusive, né? Tava fazendo as contas aqui, 2, 4, 6, 8 jogos, começando na segunda-feira, indo até
o sábado que vem. Relembrando, né? São as mesmas 6 transmissões da semana passada. Mas como agora só tem 8 jogos e não 19, né? Então a imagem fica mais bonita, né? Vamos lá, eu destaco logo na segunda-feira um Paulistano e Vasco. Né? Que jogo! Jogaço. Que jogo! É uma daquelas partidas que vão mexer na classificação da parte de cima da tabela. As duas equipes têm a mesma campanha, 9 vitórias e 4 derrotas. O saldo do Vasco é um pouquinho melhor, mas não vai importar daqui para frente, porque vai entrar o confronto direto, né, contra o Paulistano. Jogo importantíssimo pelas pretensões da Copa Super 8. Talvez seja o grande jogo da semana. Eu vou falar para você que é o grande jogo da semana, já o primeiro, né? Vejam só. Mas ainda na segunda-feira você tem um Bauru e Cerrado, que vai ser muito interessante por esse crescimento do Cerrado e pelo fato do Bauru ainda estar invicto em casa. Né? Só Bauru e Unifacis agora estão invictos dentro de seus domínios. E para o Bauru é uma grande notícia, né? Porque só joga em casa, aparentemente. Aliás, o Bauru estreou, né, nessa última partida no sábado contra o Brasília. Verdade. O Jeremy Hollowell, ala pivô, é um jogador que eu estive presente, né, na partida acompanhando, e é um cara que dá uma certa condição aí de criar o seu próprio arremesso, também tem um chute razoável dos 3 pontos, um jogador para agregar de fato aí nessa equipe do Bauru Basquete. Pois é, vamos acompanhar os próximos jogos aí, ver como é que vai ser a evolução dele e voltaremos a analisar nas semanas seguintes. Mas você tem ali São José enfrentando o Mogi, é um jogo muito duro, é um jogo muito difícil também e fundamental para o São José se consolidar, como essa última vaga do Super 8. Eu destaco também um Corinthians e Minas no dia 14, também conhecido como quinta-feira, um Corinthians e Minas, no Vlamir Marques, inclusive você, torcedor corintiano, se estiver nos escutando, compareça, que vai ser um jogaço também, promete muito essa partida. Deixa eu ver aqui o que mais também. Corinthians e Pato, partida muito importante na parte de baixo ali da tabela. Se ainda algum time tem pretensão de se aproximar um pouco mais ali, já até pensando em playoff na fase final, em mando de quadra, essa partida também é fundamental, porque é o jogo do 13º com o 14º. São poucos jogos e geralmente entre equipes que estão lá em cima contra times que estão lá embaixo, né, nessa semana. E acho que meus destaques são esses. Isso aí, Guanais. Encerramos mais uma edição do Duas Saídas. Mais uma pra conta, hein? Quem diria? Quem diria? Valeu, Guanais. Até a próxima. Valeu, Fábio, todo mundo que nos assistiu, fazendo aquele jabazinho do final, né? Compartilha com todo mundo no WhatsApp, troca uma ideia, recomenda a gente para os amigos, nos avalie nas suas plataformas de podcast, Spotify, Orelo também, YouTube, se você estiver ouvindo. A curtida, o comentário, a avaliação é muito importante para o algoritmo entender que nosso conteúdo é legal, que vocês estão curtindo. E é isso aí, até a próxima semana. Agradeço demais a você que conferiu o podcast até aqui. E a gente se vê na próxima semana, beleza? Forte abraço e falou!